Parece rádio, mas não é. É o podcast fresquinho e gostoso. A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli. Virgínia, o que tá começando? Tanto de Trem! Tanto de trem. E hoje, produção, me empresta isso aqui, me empresta esse breguete aqui, tem até a ver com isso aqui. Olha, você que tá... Olha aqui, Virgínia, ó. Muito chique, tá? Ó, tem a ver Nossa. com o cinema. A gente vai falar sobre a cultura de cinema aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente não vai falar de cinema assim aberto, a gente vai falar uma coisa Do focada melhor com lugar do mundo, aqui, ó, que é vou Belo mostrar pra Horizonte. essa aqui, ó. Valendo. Valendo. Produção, obrigado. E nós estamos aqui com uma convidada especial. Super. Daniela, é Daniela ou Daniele? Daniela. Daniela. Eu só chamo de Dani, Dani. É Dani. é. Dani Fernandes, gente, produtora cultural aqui de Belo Horizonte. É isso mesmo, falando direito? Fala direito. Fala direito. Obrigada, Gente, Dani. tô feliz de estar aqui. Ah, pois é. Pois é. Dani já participou uma vez na pandemia, Foi que a gente mesmo. estava conversando sobre filmes e Sobre tudo. filmes passados em Belo Horizonte. Isso, você que tá escutando aí, você pode dar uma olhadinha nos episódios, que tem esse episódio maravilhoso também, que Dani participou, só que Eu fico áudio. impressionado com o repertório que a gente já tem, É, Virgínia. A gente tem uma muito. estrada. Foi. Nós já tem um tempo Gente, já. a gente já tá na 8ª temporada. Mentalmente já é a 8ª, né? É isso. Mas aí, qual que era a ideia para a gente conversar sobre esse tema, né? Porque a gente, inicialmente, eu e a Virgínia, a gente estava conversando, falando sobre a importância dos cinemas de rua, né? Os cinemas de rua enquanto símbolos da cidade, enquanto elemento arquitetônico, aquela coisa que você passa e fala assim, poxa, aqui é um cinema e não é mais cinema e tal. Só que aí a gente começou a ficar pensando nisso, porque isso é um assunto que já foi abordado, outras pessoas já conversaram sobre esse assunto, e a gente ficou pensando assim, poxa, por que não a gente falar sobre também dessa importância, né, da onde surgiram esses cinemas, para onde foram esses cinemas de rua, mas também a gente falar das iniciativas dessa cultura, desse cenário cultural do cinema em Belo Horizonte. E você, Dani, é uma representante, é uma produtora daqui de Belo Horizonte, e aí eu acho que as pessoas que estão conhecendo você aqui agora, eu acho que gostaria de saber assim, um pouquinho mais assim, como que funciona o seu trabalho? Como? O que é? Conta aí, Renato. Conta aí, Renato. Tô aproximando o microfone aqui. Entendi. Eu tô criando uma intimidade com intimidade. o microfone. E aí eu acho que para as pessoas que estão te conhecendo hoje, assim, eu acho que gostariam de saber, contar assim para o pessoal como que é esse universo do cinema, assim, porque você realiza festivais, né, de cinema aqui em Belo Horizonte. Como que funciona isso? Da onde que surgiu essa ideia? Como que funciona essa questão mesmo, assim, dessa divulgação do cinema nacional, né? Que eu acho que a maior parte dos filmes são nacionais. Aí conta pro pessoal conhecesse um pouquinho mais, assim, do seu trabalho de divulgação dos filmes. Eu sou a diretora da Mostra Curta Circuito, né? A mostra, eu posso falar que ela é mais velha, então ela tem 22 edições, 22 anos. E aí o curta-circuito, na época, quando surgiu da necessidade, da carência de você não ter um suporte, não ter uma janela de exibição para o curta-metragem. Antigamente, não tinha DVD. Ai, gente, a gente fica falando a idade da gente. Não tinha DVD, tinha película, né? Então, os filmes passavam na película e eram pouquíssimos festivais de curta-metragem que exibiam película. Caro, trabalhoso, mas perdi o fio da meada. E aí foi mal. Pode falar, Pode vai, falar, pode bora lá. falar. E aí a gente conversou com o Palácio das Artes, que falou assim: olha, segunda-feira o cinema tá fechado, por que não rola? Exibe. Não exibe, por que não rola de exibir curta-metragem? E aí surgiu o circuito exibindo sempre às segundas-feiras no Palácio das Artes. Ah, entendi. Essa edição de agora é meio que uma edição mega ultra maratonada, porque são 4 dias seguidos. A gente geralmente faz durante 4 meses, assim, duas Porque, segundas-feiras assim, por o ano. que eu acho mais doido, assim, desse universo do cinema, porque eu acho que todo mundo que tá escutando aí já deve ter tido a experiência, sei, né? Não sei se tem um povo novo escutando a gente,
Não Mas assim, sei. já tido a experiência de ter ido num cinema de rua, né? Aquele cinema de você ir caminhando assim, entrando e tal, comendo a pipoquinha ali com o pipoqueiro e entrando. Se você não teve essa experiência, talvez você teve uma experiência no shopping, né? Dos grandes cinemas, dos grandes filmes hollywoodianos e tal. Só que eu acho que Triste. os projetos igual o curta-circuito, eu acho que ele valoriza uma outra produção. Não é aquela hollywoodiana, aquela coisa das grandes indústrias, né? É uma pegada mais Dos low filmes profile, assim, tipo assim, filmes independentes, filmes será? independentes, não É. necessariamente é. Eu acho que foi filmes que algum, modo ficaram no limbo, no esquecimento. Sim. Entendi. E, enfim, com a Embrafilme na década de 70, a distribuição de filmes era bem ativa no Brasil, né. E tinha alguns filmes que foram sucesso de público, tipo, um filme que a gente exibiu, deu voltas no quarteirão aqui do cinema Metrópolis, que é o da Bahia com Sim, Goytacazes. sim. Então o realizador vinha para o curta-circuito e falava assim: "Nossa, eu exibi no Metrópolis, como é que ele tá?" Eu falei: "Triste", Ah, não porque existe mais o agora é o cinema. Bradesco, né. Sim. É. E aí você E não você tem nem a sabe que caixa. eu estava vendo uns vídeos, de quando ele foi demolido, tinha gente, fazendo manifestação. Manifestação. E É. aí eu fiquei emocionada, porque depois, quando acabou de demolir, a galera levou coroa de flores, Ai, tipo, como se estivesse enterrando. Ah, eu vi Eu isso mesmo. falei eu falei: "Gente, é tipo assim, cadê essas pessoas? A gente precisa de mais desse com essa essa alma, salva sabe, com essa coisa, tipo, revoltada mesmo de ir lá lutar pelas coisas, porque assim, vai acabando, né, nossa história, assim, vai Porque indo. a história dos cinemas de rua aqui em Belo Horizonte não é uma exclusividade só de Belo Horizonte, isso aconteceu no Brasil como um É. todo, quiçá mundo, não sei, eu acho que no mundo, em outros países talvez o pessoal tenha mais preocupação, tiveram mais preocupação com isso. Mas foi um movimento que teve o apogeu dele lá na década de, sei lá, de 50, 60, assim, que o pessoal estava, era o lazer das pessoas, era ir no cinema, né, então É que ele vai no cinema depois da missa, né, você vai aí tinha Ir é, paquerar, aí né. tinha a Minha avó tinha matinê. roupa pra ir no cinema, tipo, a roupa no separada. Cine Brasil, você Hã. tinha que era entrar de terno e gravata, Ah, tinha pois todo é. Ô, gente, mas um você sabe que isso não tem muito tempo, que eu, na boate do Pique, vocês lembram da boate Uhum. do nossa, Pique? foi Eu lembro longe. que tinha um colega meu, namorado de uma amiga minha, que não podia entrar sem sapato social. E nossa, pensa, isso aqui deve ter uns, Loucura. ó, eu A tô gente com Ai, do 38, eu devia aham. ter uns 16. Então, uns 20 e poucos anos atrás, assim, acontecia isso, do pessoal não poder entrar porque não tava de sapato social. Então pensa na época lá do cinema, o pessoal tinha que estar assim, tinha, esporte fino, É. elegante. fazia parte do ritual, né, ritual. E assim, aí a história desse cinema, né, esse cinema ele foi Porque perdendo. virou ou estacionamento, ou igreja, É. virou, que mais? Estacionamento. Loja Mil e Uma Festas. E, teve uma Mas é teve verdade. uma É, que virou Ponto Frio? Teve. Loja Loja de de galpão. eletrodoméstico. Porque o que eu acho que acontece, pelo que as pesquisas que a gente fez e tal, a maior parte desses espaços eram grandes salas de cinema. Então, para você encher uma sala de cinema com trocentas pessoas, era muito difícil. E agora, com o advento do streaming, né? A gente tem Netflix, tem HBO, tem isso, tem aquilo. A gente às vezes não tem a coisa de ir ao cinema, de ver. As coisas ficam todas ao seu dispor ali na sua plataforma. Então, encher uma sala de cinema é muito difícil. Só que nada justifica os cinemas não serem ocupados e eles serem demolidos, ou serem sucateados, ou serem subvalorizados, né. Então, eu penso na minha época de faculdade ainda, eu tenho uma memória afetiva, porque uma professora minha dava um trabalho, era um trabalho de interiores que a gente tinha que fazer, e a gente fez no Cine México. Para quem não conhece, Cine México é ali do lado da rodoviária, é uma construção art déco, que a maior parte dos cinemas de rua de Belo Horizonte, eu acho que É. do Brasil, são do estilo art déco, assim. E aí a gente tinha que fazer um projeto que era um projeto de reforma, a gente tinha que propor um outro uso para esse cinema. Então, assim, grande parte dos projetos eram tipo de centro cultural, de trazer esse universo cultural para o cinema, para aquela arquitetura.
Então, que eu acho que é uma saída, né? Então, assim, a gente fica assim, poxa, por que não valorizar mais esses espaços? Quantos cinemas aí a gente está vendo meio parados? E Belo Horizonte, acho que ela já teve mais de 200 salas de cinema, de rua. Hoje tem Quantas? 7 7? cinemas de rua. Quais são eles? Você sabe, É, assim, de cabeça? 3 Belas Artes, um Palácio das Artes, que é o Cine Humberto Mauro, ah, O do tem Minas o do tem. Minas Tênis, os dois do As Minas, duas as salas, 2 são duas salas salas. do Minas Tênis, Tem o de Santa Teresa. e tem o Santa Teresa. Então são só esses. Resistentes, É. maravilhosos, porque Maravilhosa. Aí É. vamos bater palma pra Porque eles. eu acho que deve ser difícil demais É, manter isso, né? é. Pensando que ele tá A lidando. gente foi ontem assistir um filme, né, Dani? E aí a gente chegou lá, eu cheguei antes. Ah, só dar uma pausa, porque eu fui convidado para essa sessão de cinema também, só que eu Não acabei não foi. indo. É. E como foi a experiência? Foi maravilhosa, mas assim, eu queria falar que na hora que eu cheguei, fui comprar o ingresso, eu cheguei um pouquinho tempo antes, não foi muito. meia hora, né? E aí a moça falou assim, aí ela falou, pode escolher o seu assento. Aí eu falei, não, mas qual que tem? Aí ela, todos. Aí depois eu tava falando com a Dani, aí eu falei, Dani, vai ser só eu e você no cinema, assim. Mentira. E assim, aí acabou que na Acabou que hora tinha mais pessoas, assim. Mas na hora, aí na hora que eu fui, eu falei, então, sei, me coloca em qualquer um, falei com a moça. Ela falou, não, vamos colocar aqui mais ou menos no meio, mas chegando lá, você Ah, senta mas o onde você lugar é quiser. marcado? É, É. marcado. Ah, Aí ela falou, não, vamos colocar aqui mais ou menos no meio e tudo. E aí, chegando lá, vocês sentam onde vocês quiserem. Aí eu tava falando com a Dani, meio que brincando, não, o cinema vai ser pra gente. Aí a Dani tava falando, não, que tristeza, né? Tipo assim, mas isso é relativamente porque... comum, né, Dani? Para É, filme brasileiro, sim. Alguns filmes, né? Existe um preconceito ainda contra filme brasileiro, né? Mas o que que a gente pode fazer, Dani, para melhorar isso? Resistência, né? O que a gente faz? Por exemplo, um curto-circuito é uma resistência dentro de um cinema que resiste há 50 anos, né? Não sei se o Humberto Mauro fez 50 anos, mas ele está com quase 50 anos, porque a Fundação Clóvis Salgado Sim, fez 50. Foi nessa pandemia, né? Gente, a gente abriu uma sim. lacuna de 2 anos na vida da é, gente, que falou assim, o antes da foda. pandemia e o depois da pandemia. Exatamente. É. E eu acho que é resistência, a gente tem que resistir. A gente exibe muito filme brasileiro que fez muito sucesso na década de 70, 60, ficou muito no imaginário das pessoas, mas que nos dias de hoje ele é completamente resistente. As pessoas não sabem. Então, um exemplo de uma sessão que é o Amante Latino, que é de 1970, do Pedro Rovai. Ele era o quê? Ele era a história da Sandra Rosa e Madalena, do Sidney Magal, Ah, gente. maravilhoso. Legal. Esse filme fez uma bilheteria, assim, maravilhosa, 2 milhões. Era muito tranquilo o filme brasileiro fazer bilheteria. Na Antigamente, época que foi é, lançado. 70, você tinha 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, eu gostava de ver de filme brasileiro mesmo. Eu vi o tema do Trapalhões no cinema, pelo menos na nossa Eu época. vi. Xuxa, eu Xuxa, vi. Trapalhões era Tinha um muito mesmo. sonho. Então, assim, Saltimbancos Trapalhões, né? Não tinha isso? tinha. Eu tinha o vinil desse. Eu lembro muito da Super Xuxa quanto Baixo Eu Astral. também. Esse eu Eu assisti, lembro. eu ia muito. O que eu ia quando eu era criança, assim, era um que tinha embaixo do JK, você sabe qual que era? Esqueci o nome, Royal? Eu não sei o Tinha o de nome. baixo JK? Tinha um, agora acho que é uma igreja, né, evangélica para variar. E aí, eu não sei, eu ia no do A Caiaca, eu já fui, no Eu Cine lembro, eu não Patê. sei se eu já contei isso num episódio, mas quando você falou de Xuxa quanto Baixo Astral, é uma das minhas lembranças de cinema, tipo, de eu vendo assim, de eu chegar assim, falar assim, quando eu lembro de cinema, eu chorando no cinema, pequenininho, É. chorando, chorando, chorando. E minha mãe fala assim, Felipe, por que você tá chorando? Aí eu assim, ai mãe, é porque roubaram o Xuxo. O Xuxo era o cachorro da Xuxa, Ah, você lembra? E aí teve essa história, eu lembro dessa cena claramente de eu indo assistir, eu não lembro onde que era o cinema de rua que eu fui, mas que a história era essa, assim, de eu ter essa memória, assim. Titanic também, eu assisti Titanic. em Não, eu cinema de assisti naquele rua. VHS duplo, aquele ó. Titanic eu vi ele no Shop Cidade, ali, quando Ó, abriu, o Shopping assim. Cidade era um cinema, né? Não, o Jax. Não, O Cine Jax eu é vi. onde tem aquela loja eletrodoméstico ali na Tupis. Ah, é?
Ali era o Não, o Cine que tem ali Jax. do eu lado é o vi. Palladium, que é na Não, mesma mas rua. eu vi que Palácio eles. ficava embaixo e o Isso. Jax ficava É. no... Nossa, Eu você tá boa, hein, pesquisei, amor. Virgínia? Eu Você tá pesquisei. boa, hein? Eu fiz uma lista dos Virgínia é vintage, cinemas. Virgínia é vintage. Ah, É. deixa eu terminar a história do Aham. Amante Latino, né? Ah, Aí a gente convidou o diretor não pôde vir, mas aí a gente chamou o Sidney, e o Sidney veio, Magal. Magal. Gente, amo. E ele Eu virava pra amo. mim e falava Adoro. assim: olha, meu médico falou que eu tinha que vir, porque eu tinha que me ver magro. Aí eu tô assim, por quê? Eu achava que eu era muito gostoso naquela época e eu não sou mais. Aí ele falou assim, que ele ficou emocionado, ele começou a chorar na sessão, porque ele viu que o filme, a lista de censura, porque os filmes na década de 70 eram parados na censura, e você Aham. tinha uma liberação da censura Sim. para ver se os filmes podiam exibir, não. E foi no dia do aniversário dele, aí ele começa a chorar. E aí ele começa a falar dos amores dele, onde ele encontrou a mulher dele. Aí Mas isso vai. foi num Numa sessão do desses. curta-circuito. Legal. E não, e o que eu acho que é legal, assim, e era uma das curiosidades que eu tinha, porque cada festival desse, você chama de festival, é o nome certo? Não. Uma mostra é o nome correto. Cada mostra vocês fazem num tema, né? E aí vocês fazem um trabalho de design mesmo, assim, né? Chama ilustrador, chama Diabo Não, tudo A4 e faz lindo. um trabalho que é justamente para divulgar esses filmes e essa mostra como um todo, né? Às vezes, porque eu acho que era uma dúvida que eu tinha, assim, nossa, eles produzem filmes, né, documentários pela mostra? Não. São mostras de exibições de filmes, que às vezes são filmes que estão lá, igual você falou, às vezes o filme está esquecido lá. Né? Aí vocês fazem uma curadoria, não é isso que vocês fazem dessas A mostras? gente faz uma curadoria, faz um recorte, geralmente por ano, né? Então, essa que a Virgínia Esse tá aqui eu vendo amei. é da Nossa, música. É, A câmera. câmera, gente, eu esqueço que eu tô É. câmera. era de música, o antigo que a gente ganhou o Prêmio Brasil Design Awards, o Paulo Marcelo Oz, ele fez Fé, Magia e Mistério no cinema brasileiro. Então a gente entra num universo lúdico também. E Belo Horizonte é uma cidade muito legal, né, gente? Não tem como falar que não é uma cidade criativa. A gente ferve de criatividade. Então, Sim. por que não divulgar também as pessoas criativas da cidade e os designers, assim? É muito legal. E é muito legal. Por exemplo, a gente teve uma parceria com a Moca, era uma loja de roupa que não tinha nada a ver, mas a Sim. gente vendia produtos relacionados ao filme lá. Então, Ah, a gente conseguia fazer parcerias com pessoas locais legais e falar assim: olha, não é só o cinema, sabe? só a exibição do É filme, todo né? um contexto, Né, a né? arte. Dani, assim, como que funcionam esses projetos? Porque são projetos que vocês criam, mas aí, da onde que vem a verba, assim? Vem, assim, um patrocínio, vem um edital, como que é? Você que está escutando aí, se você quiser patrocinar também, é possível a É pessoa isso. patrocinar? Sim, a É. gente tá com um projeto na lei municipal e na lei estadual. Uhum. A lei municipal é uma lei que eu falo que é maravilhosa, que, enfim, o município ele consegue enxergar as necessidades do setor e consegue mandar fazer editais que supram isso. Então, assim, tem o BH nas Telas, que é um edital exclusivo para o audiovisual, que é bem legal, tá vindo muita produção de Belo Horizonte pelo BH nas Telas, Tem pessoa, tipo, fazer, tipo, mas também o o filme, filme também aqui passado em Belo Horizonte. isso. Precisa, né, gente? Né, Virgínia? Precisa. Vamos fazer uma Meu Virgínia sonho. passeando? Eu quero Netflix, sabe? Virgínia no Mercado Central. Praça, tá, Felipe? Virgínia no Mercado Eu Central. Um quero. dia com O Virgínia. que eu quero? Eu quero um do Clube da Esquina, filmado aqui em Belo Horizonte. Eu quero produção tipo aquele do. Como que chama aquele do que tem falando sobre a Bossa Nova do Rio de Janeiro, sabe? Ah, É o Coisa que até Mais meu primo Linda. participa. Coisa mais linda. Ah. Você sabe que eu descobri que um dos meninos lá é da minha família. Alexandre Soleste. Né? Eu vi um dia na pandemia, o Elvésio fez uma entrevista com ele. Você participou também dessa do Elvésio, né? E aí eu tava fazendo lá, comentando, eu falei, gente, essa pessoa deve ser da minha família. Aí depois eu fui ver e ele falou assim, olha, a gente é primo, agora a gente conversa. Ei, prima, eu acho muito chique, tá?
Mas é isso, eu quero assistir uma produção dessa em Belo Horizonte, gente. Eu acho, mas aí esse BH nas telas serve para isso, não é? Ela serve para isso, todo Pessoas, ano. pessoas desse mercado de Uhum. Ele filmes. faz produção, então, por exemplo, eu ganhei um BH nas telas, o primeiro de 2019, e devemos rodar o filme em fevereiro de 2023. O que é? Não A entendi. gente fala rodar, é que a É. gente vai gravar o filme. Ah, mas aí E vocês a foram gente contemplar. Mas é um é um edital esse BH na. edital, Ah, é um edital também. Ai, que concorre. legal! E qual que é tem um tema Olha, assim específico? Não, geralmente tem tema não. O estado às vezes coloca tais temáticos, assim, mas a pessoa não gosta muito de temática, porque engessa muito E você pode dar um spoiler do que é? criatividade, né? Do Dan. seu filme? Você pode É falar? uma primeira produção de longa da Le Petit, mas é de uma amiga minha, a Úrsula Rosselli, que é uma crítica de cinema e são mulheres, feitos por mulheres. Ai, que maravilha. Aí chama Eu Virgínia. A Virgínia é amei. ótima Me atriz. Ela já chama, fez aula. você pode me chamar pra fazer cobertura lá, ó. Você não já foi atriz? Ah, Nem não, conhece. para, você Fala! foi? Você não já fez curso de teatro? Eu Não. já fiz curso de Aí, teatro. viu? O Jefferson da Fonseca, você conhece? Eu Não. amo. Ele foi meu Quase ela entrou na professor. Malhação. Nossa, que ridículo. O Felipe, sério, por favor. Eu fiz aula com ele, é maravilhoso, Jefferson é né? maravilhoso. Ele tinha um monólogo sensacional do Van Gogh. Aham, eu assisti. A peça Nossa, que eu tão fiz chique, também né? era sobre Girassol. Ai, agora eu já esqueci. É só. O nome aí vai ser difícil. Ai, pois é, muitos É anos, porque eu né, fiz teatro gente? também, por exemplo, Ciolete fez uma peça comigo que foi Os Ai, Dálmatas. Ah, E é muitos anos atrás, gente, mas bota muitos anos mesmo. Porque você tá vendo? lindo. 25 anos atrás. Ai, que horror. Tô Nossa, mas tá contando tudo aqui. certo. Tá Nossa, tudo Não, certo. tá tudo eu tô, certo, eu a gente amei. brinca que fala assim, os dinossauros do cinema, que são as pessoas mais antigas. Antigamente a gente falava os dinossauros, né? E hoje não, a gente é dinossauro agora. Impressionante. Tudo Não. certo, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Não, o que eu fiquei pensando outro dia a respeito desse negócio dos cinemas, assim, eu falei assim, com essa história dos cinemas de rua terem sambado, assim, Acabado, né? acabado, a Virando grande parte. igreja, virado estacionamento, sacanagem. virando o que Virgínia, mais? deixa claro que você não tem nada contra as igrejas, tá? Você tem contra as igrejas no cinema. Eu tenho, Ai, eu tenho Virgínia. contra, eu Ai, tenho Virgínia, muito, olha a mas tudo polêmica. bem que aqui o assunto é o cinema, a gente não precisa falar Não, sobre mas isso, aí o mas que eu fiquei tenho. pensando? Que muitas coisas, tradições, assim, se perderam, né? Uma delas é aquele Lanterninha, que era que, assim, eu não lembro de ter vivido esse negócio de Lanterninha, mas falam tanto desse tal do Lanterninha, que caçava seu lugar, assim, no lugar, pra você sentar. E você dava Felipe, uns beijos também, não deixava beijar, não. Tipo, com certeza ele já levou uma luz luzada na na cara. cara, Virgínia, falando. não. Nos Claro. cinemas de shopping não tem Lanterninha. Não, mas você não ia em cinema de shopping. Depois de velhos. A gente tá falando aqui de uma idade que você ia vestir Super Ah, Xuxa, você tá querendo me tá? contrariar. E outra questão que eu acho que é uma tradição, tem a ver com esses dois pacotinhos que estão aqui na mesa aqui. A Lauca, que os meninos aqui nem conheci também, os meninos aqui do estúdio que estão aprendendo tudo aqui com a gente aqui. Do lado aqui, vizinho deles nunca experimentou, que é essa bala que é tradicional, que é a bala 90 Lauca. anos. 90? Mais de 90. 91. Ai, Não, deve gente. ter 95. E aí era tradicional. Então muita gente fala que conhecia a bala Lauca da época de cinema, que era tradicional. Você ir lá no cineminha lá, ó, pegava seu pacotinho aqui e ficava comendo a bala. Eu lembro que a gente tinha papai dava pra gente um dinheirinho, tipo, compra as balas, chocolate. Aí tinha um surpresa, que era um leãozinho, assim, um tablete que Vinha com card. E aquele cheiro era aquele cheiro do cinema, porque eu lembro do cheiro do cinema. Aquele cheiro de pipoca sendo feita, mas E com carpete, assim. mas é um cheiro também que quando você vai naquela loja lá de bala, que é Rei de Chocolate, você chega naquela loja, você Dá um cheiro mesmo. cheiro, assim, que você fala: "Putz, muito bom". Eu tenho memória olfativa muito boa.
Não, Mas mas o cinema ele tem essa pegada, né? Em relação aí, a Virgínia fez uma pesquisinha lá Isso. dos cinemas, assim, se você aí, dependendo da sua idade, você já escutou falar de algum cinema, o que que ele é agora, se existe Todo prédio mundo novo já foi no ou cinema. não, aí você vai falando, fala. É, então tá. Então, ó, vamos começar com Cine Alvorada, na Avenida do Não Contorno. sei qual que é Cine Alvorada. Olha, gente, foi fechado em 83 e hoje é o Music Hall. Ah, Music Hall, eu já fui, eu vi Angela É. Bismarck lá, Angela sabe? Bismarck Sabe? Qual... tá viva? Ai, deve estar, gente. Depois que ela fez... Angela Bismarck, É a aquela gente que... quer saber, você que tá aí, que é Angela Gente! Bismarck. Ai, qual que é a música dela? Ela é cantora, atriz, modelo, Não, ela é conhecida pelas cirurgias plásticas. Ela Por isso que eu não sei quem é. ela casou com um cirurgião plástico. Aí, e aí Pitangui. é Não, tipo, Ah, não sei, tipo, uai. virou. É o único que eu era sei. Como chamava fala, não sei o gente? que Bismarck, o cara chamava não sei o que Bismarck. Ela canta. E ela, a mais famosa plástica Qual dela, porque ela música? fez a plástica de voltar a ser Da virgem. perereca. Gente, ela tem algum problema psicológico. Ela Mas eu precisa de um fui ver, teve psicanalista. peça. Na época, não, todo mundo ficou chocado que ela queria o streaming de volta. Nossa, tô Você não viu boba. isso? Onde você tava? Ela separou, Gente, isso aqui agarrou é muito ódio do ex-marido, é gente. Não, o marido... isso? Nossa, você não sabe do caso mesmo, Não né? sei. Que reconstruiu lá pra eles, pra ela pegar Não ela virgem de acredito, novo. gente. Renato sabe de tudo, eu tenho certeza, porque Gente, Renato estou ele sabe de tudo da Angela Bismarck. chocada. Eu estou Tudo de cultura. chocada. Isso é muito domingão do Gugu. É Tem muito tudo. Gugu. Mas Tô enfim, horrorizada. esse espaço aí onde era o Cine Alvorada, eu vi Angela Bismarck, essa pessoa que eu acabei Meu de falar aí com Deus. vocês aí. Ela teve apresentação, ela Tô cantou lá em cima. chocada. Depois eu vou puxar umas fotos Não, pra colocar. é que a gente ficou chocada ontem no cinema também. Aí acho que a Virgínia tá. Eu dormi mal. Você pode ser por Mas isso. qual foi o filme que vocês viram? Conta pras pessoas. Conta aí, Dani. Rua Guaicurus. Guaicurus. É um documentário sobre 4 mulheres que trabalham, enfim, na zona. Eu acho que é a maior do Brasil, não é? A Rua Eu tava Guaicurus vendo. a rua com maior extensão de casas De de prostituição. prostituição. E aí acho que são 3.000 mulheres. É muita É mulher, né? muita. O filme deve ser forte, É, né? o filme é forte, pesado, é forte. forte. Mostra o dia a dia delas, aquela Mostra. coisa. Mostra, Mostra. inclusive, à noite. À noite. É um sobe e desce, né? Porque trem eu não entendo aquilo ali, gente. Aquilo ali, minha filha, aquela luzinha, nunca mais eu passo ali Eu naquele também. viaduto à toa. Não, e o que acontece com essas exibições, com esses filmes mais independentes, filmes menores e tal, que às vezes você não tem oportunidade de ver outra vez, não, né? Você teve a exibição, depois isso você... que a Dani tava É contando. porque só tinha um horário, só tem um horário, né, É. Vi? A gente chegou lá às 19 horas, tipo Se assim, perdeu, se perdeu. perder, perdeu. E ele deve Ficou um mês e não vai... ficou prova- muito tempo em cartaz, um muito- mês. É, um Porque mês. geralmente filmes assim, semanas no máximo. Vocês viram, foi aonde? Foi no Santa Teresa? Foi no Belas Artes. No Belas Artes. E aí, o que que acontece? Depois, a gente viu, e aí eu tava perguntando pra Dani, e aí, o que que acontece quando sair daqui? Aí ela falou, desaparece praticamente, assim. Aí faz um circuito de televisão, né? Que Aham, ele vai fazer o da TV. licenciamento para as TVs, vai vender para Canal Brasil, Uhum. vai vender para entendi. os outros canais. Porque talvez a solução, se houvessem mais festivais, mais mostras, talvez a gente poderia ter mais acesso com mais frequência a esses... É que a grande patrocínio, parte desses filmes são acessíveis nos festivais de cinema, né? Tem aquele festival de cinema italiano que eu falei Aham. contigo, que é maravilhoso. À noite, né, que teve. E tem também o do Varilux também, que já é um festival de cinema francês bem legal. Mas os festivais aqui, os da Resistência, Fórum Doc, que tem 26 anos, Festival Internacional de Curtas, que tem 24. Brasil. Isso em BH. Tudo em BH. Tudo em BH. Uhum. São os heróis da resistência, total. E o Não, e aí, então, mas aí só para eu entender também, porque antes da Virgínia continuar. Quando as pessoas fazem essas mostras e aí vocês escolhem os filmes, beleza, eu vou exibir 10 filmes. Aí você tem que entrar em contato com o estúdio, detentores, de quem é dono dos filmes. Aí você tem que pagar, tipo, uns royalties para essa exibição? sim, você paga. Entendi. Então, o realizador também recebe pelos festivais, assim. Não é todo festival que remunera, não. Entendi. Mas o curta-circuito remunera todos os filmes que a gente exibe, inclusive os curta-metragistas também, né? Porque
antigamente não se remunerava curta-metragem, né? Curta-metragem sempre ficou numa ala ali, Resistência, né? bem na resistência. É, Mas conta aí. conheci o Cláudio no festival de Quem é curtas. Cláudio? Cláudio Constantino trabalha comigo, ele fica falando isso, quem é Cláudio. Ué, para as pessoas que estão aqui escutando, não sabem quem é Cláudio? Quem é Cláudio? E Cláudio produziu o Mercearias de BH comigo, do Nenel. Aham, Viram, né? maravilhoso. É claro, a Vimos. gente já falou nesse podcast no mínimo umas 20 vezes. 20 vezes o Nenel veio Virgínia, aqui. todo episódio ela fala. Mas E você as sabe mercearias que de ele Belo teve Horizonte? aqui. É isso, a É. gente falou disso também. E eu fui na caravana, tá? Foi excelente. Virgínia Bebi um pouco, bebeu, chorei de rir, caí no Papai Noel, sim. Mas tá lá, na memória. Que a gente abraçado fica. com o Papai Noel, assim, no Flávio, último né? bar. Flávio, não. Aquela cena. Atualizada. É, gente, vamos voltar pro cinema aqui. Volta aqui. Ó, Cine Amazonas. Já foi? Não. Tá, não sei onde, deve ser na Amazonas, né? Funciona Ribeirão igreja, funciona igreja lá agora. Cine Candelária, na Praça Raul Cine Legal, Soares. Candelária, já. sei porque eu passo todo dia na porta e falo assim. Vai cair esse negócio, né? Ele tá Porque tipo ele tá assim. balança, mas não cai, né? Mas É a história que eu acho sei do que Cine Candelária. fechado ali, se não me Eu, engano. Ele só tem a na casca. internet tá falando que é um estacionamento. Não é. Não, Vai. ele tá totalmente destruído, Totalmente. assim. Pra quem passa, pensa, na Raul Soares é super central, né? Você faz aquela rotatória. Na hora que você faz a rotatória pra você chegar Tá na Bia Só, interditado. é, Notei que era um É. estacionamento, mas hoje está interditado. Deve ser por causa Cara, disso só que vocês tem estão a casca falando. dele, né? Só tem aí a... o que eu já soube, parece, desse imóvel específico, eu acho que é um problema que não deve acontecer só nesse como em outros, é questão, às vezes, questão judicial, briga de família, herança de família, que é o imóvel é uma propriedade de um, aí o outro não quer fazer nada, Gente, falar etc. coisa de família, eu lembro do Lucianinho, né? Lucianinho, vocês conhecem o Lucianinho, né? Né? Super. Você tá falando daquela pessoa que é famosa, é uma lenda de Belo Horizonte. Lenda de Uma Belo lenda Horizonte. viva, né? Dono, O dono de metade de Belo Horizonte. metade de Belo Horizonte. Antônio Luciano. Antônio Luciano, tem que ter um episódio só do Antônio Luciano, porque Deve render. A gente chama a família dele bem, inteira. assim, ele era casado, a esposa chamava Clara, ele tinha um terreno, aí o pessoal foi homenagear e colocou Dona Clara. Então, o bairro Dona Clara Por conta em por causa homenagem. da mulher do... E ele, qual que é a curiosidade que tem dele relacionada aos cinemas? A curiosidade é que ele era o dono de todas as salas de cinema na década de 70 de Belo Horizonte. Todos. O monopólio todo era dele. E eram cinemas Muitos. grandes, Muitos, né? né? Muito. Eu, A gente já deu dinheiro pra ele, então. E né? agora a família ainda continua no ramo, né? A neta deles é a diretora do Cinearte. Então, o grupo Cinearte é do Lucianinho. Menino, a gente fala que Lucianinha parece, né? íntima, né? É igual a Marcinha com o Juscelino Kubitschek, era o Juju. gente, olha. É a Dani É a com o Dani com o Lucianinho. Lucianinho. Eu acho que a gente podia fazer um episódio só da gente poder comentar essas coisas, tipo, meio de fifi, assim, sabe? Tá bom. Foca? É uma coisa assim, será? Não sei. O Lucianinho tem várias focas, né? Porque ele tem 3 filhos reconhecidos e 30 que foram 30 filhos? 30 filhos reconhecidos que foram logo depois da morte dele, que foram reconhecidos como filhos também. A gente pode estar falando alguma bobagem aqui, tá? Se você for parente de Antônio Luciano, assim, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a história conta, reza a lenda, que ele era dono de metade de Belo Horizonte, um cara podre de rico. E ele era muito safado. Então, e aí tinha caso dele ficar como que é? Dele ficar com tipo, com a neta dele. Tem um Filha, com a- vários. Negócio. caderneta com 2 Como que mil chama mulheres. aquele seriado que você até gosta de assistir? Game of Thrones? É tipo of Thrones, dá pra dar um Game of Thrones, Belo Horizonte. não. Eu sei porque na Ilha do Furacão, quando representaram ele, gente, quem não conhece, vai ver Ilha do Furacão, que Ótimo, ele né? é o personagem do Cine Garcia, né? Tinha aquela onça mesmo ou eu tô viajando? Não sei, não lembro.
Ele fala Não que estava presente. tinha uma onça, ele Você tinha sabe uma que eu onça de voltei a ver o estimação. do Furacão no Globoplay. Entrou agora, né? Porque eu Maravilhoso. olhei, eu falei assim, gente, eu queria lembrar, porque mostra Belo Horizonte, né? Mostra Igreja Belo São Horizonte, ali tem os José. elementos, assim, da cidade, eles mostram ali aquela região A boêmia igreja e de São tal. José é bege, né, ainda. Não sei, Virgínia. Deve ser, deve ser, deve ser. Vixe, Não, eu comecei a assistir, mas eu não terminei. entendi. Ó, então Virgínia, hoje não vou Meu continuar tá, Deus. tá legal, não tá tô boazinha. ótima. Vou continuar com a minha lista, ó. Cine Regina. Faço a menor Sim, Cine ideia. Regina. Agora, parece que funciona com projeções de filmes pornográficos. Ah, é? Virgínia, essa lista é Teve de quê? De uma 2000? lida. Não, essa Se lista for lista de 2000, não tá valendo, não, você uma sabe, né? lista que eu fui. Essa lista deu trabalho, tá? Não, eu fui pegando em Você várias digitou assim, fontes. cinemas de rua de Belo Horizonte. Aí apareceu uma listagem de 2000 e você trouxe Enfim, pra não tem cá. nada disso. Ah, Ó, o Cine Jax, que a gente já falou, né? já, no Cine Jax centro. Isso, que a era pra. Tupis. Foi Shopping Cidade depois. Sim. Cine São José, Rua Não. Platina, parece. Ah, isso era. Bairro, né? Aham. Isso era um dos detalhes. Grandes cinemas ficaram no centro, mas tinha muito cinema de bairro, que hoje são cinema de bairro. Não, isso era uma das coisas que eu ia falar. Que Beleza, se, né? tipo assim, a gente tem na zona central grandes cinemas, né, com aquelas construções maravilhosas, art déco, lindas, maravilhosas, mas nos bairros tinha muitos cinemas, então por isso que a gente chegou no número de 200 cinemas de rua, pensa. Não, tinha no Padre Eustáquio, tinha na Sonho, Sagrada né? Família, É. tinha em tudo quanto é bairro. Ó, Cine Floresta, Uhum. todo mundo. Cine Floresta agora é uma Elmo, acho. É uma Elmo. E você viu que Isso. a fachada tá bem. Eles descaracterizaram ela. Caracterizaram, mas deixaram ela. Preservaram ela. Tem um pedaço O assim que tá. pedaço dela. É. Então. Cine Horto. Cine Horto, que é o Então, Galpão assim. Cine Horto. E tinha o Cine Odeon também. Então, Você foi o lá, não Cine foi? Odeon agora virou o Odeon Hub, que é um lugar que vão acontecer várias shows, aí Lugar vai poder. cultural. Um lugar cultural, vai poder ter exposição também. A gente conversou com ele lá. Conversamos com o Gustavo. Nós vamos colocar o áudio deles aqui, porque agora a gente tá Vamos. num trem interativo. Manda mensagem no WhatsApp, não pode vir aqui. A gente coloca você no podcast aqui, quer ver? meu Deixa eu filho. colocar aqui, quer ver? Vamos ver se vai rolar, hein, gente? Ver se vai rolar. Prazer imenso participar aqui do Tanto de Day podcast. Uma alegria imensa quando a gente participa de algo que fala da cultura mineira de uma forma geral, de como a gente trata com carinho as nossas questões artísticas, culturais da cidade. Bom, o Samba Queixinho ele já tem esse projeto do Barracão há praticamente 7 anos, né, que é um espaço cultural voltado para a cidade em si. Começou com um lugar para bloco de carnaval ensaiar, né, que era lá na Rua Conquista, que a gente chamava de Barracão do Queixinho. Lá funcionou 5 anos e a ideia deu tão certo que a gente resolveu mudar de lá para uma área mais central, que fosse mais inclusiva, diversa, plural. E a gente deu a sorte de encontrar o Cine Odeon, que estava fechado, tinha 1 ano. Então, quando eu aluguei lá o Cine Odeon, ele estava fechado já tinha um tempo. E eu falei assim, poxa, esse aqui é um lugar interessante, né? Porque além de ser um lugar central, permite com que as pessoas tenham um acesso mais fácil, né? Que você pode chegar lá de ônibus, tem muita linha de ônibus que passa por ser no contorno, por ser no centro, por ser perto da Sapucaí, você também tem o metrô. E além disso, você tem um equipamento que é muito importante para a cidade, que durou muitos anos, que é da década de 1940, né? O prédio do Cine Odeon é de 1940, então é um prédio Art Déco, lindo, maravilhoso, né? Que abraçou o cinema durante muitos anos, né? Então, assim, quem não tem uma história para contar da época que o cinema funcionou, né? Então, assim, eu mesmo, quando eu era criança, eu sou de 75, vi ET lá, ET, vi vários filmes. Então, eu sou criado e nascido em Santa Teresa, pegar o Cine Odeon, imagina que alegria imensa para mim, assim, né? E, poxa, era um lugar que era uma referência, de repente a gente pega ele para virar o centro cultural
inicialmente do samba queixinho. Com a pandemia, eu entendi que, poxa, é melhor a gente estar aqui do que virar um outro, né, um supermercado, por exemplo. Vamos ocupar esse espaço, vamos manter para a gente poder abraçar a cultura da cidade e de outros lugares também, de outros estados, né? Então, assim, é um lugar que vai receber é, grupos de teatro, de dança, exposição, feira, de uma forma geral, né? Assim, para receber várias culturas que estão por aí. Então, é o espaço que a gente está ocupando, que vai se chamar Odeon Hub, né? A gente já fez uma inauguração, vai se chamar Odeon Hub, que é nesse sentido de da gente poder receber vários, projetos culturais da cidade, mas também ocupar salas que tem lá dentro, com escritório de arquitetura, com, com escritórios eh, eh, culturais, grupos de dança, yoga. Então, é isso, assim, o espaço Odeon Hub veio para ressignificar, mas também dar valor àquilo que a gente tem de maior, que são nossos equipamentos culturais. Ah, legal, né? Obrigada, né, Gustavo? Te Chique, amo, chique. viu? Nossa, o Gustavo é muito querido. E o espaço tá muito legal É lá, né? muito legal. E assim, é legal ver as pessoas indo lá, né? Assim, Usando do espaço, né? usando. Graças que não virou uma igreja e não virou um É, mas você sabe que estacionamento. antes lá era uma sauna, né? Aí era para um público mais Ah, teve, específico. Era um teve público essa mais parte. Teve essa específico. fase, né? Teve. Porque é É, assim, né? Sauna e depois mas assim, mas eu acho que até a cabe. sauna, essa sauna que tinha lá, eu acho que era até uma sauna arrumada. É? Pelo menos que eu lembro, assim, de passar na porta, assim, não era aquela coisa sucateada, entende? É. Não, não era tão assim, não. Mas assim, o que eu acho legal era assim, mesmo que não seja mais cinema, mas assim, ocupa a construção, gente, pelo amor de Deus, uma construção linda É. daquela, ficar virando estacionamento. É dar uma. Mas antes sauna do que igreja, não é É. mesmo? Nossa, Ó, completamente. Não É tenha pelo menos dúvida. você se maravilhoso. sente feliz, né? É, É isso aí. demais. Isso aí. Qual outro tem aí, Ó, Virginia? Cine Metrópole, a gente já Sim, falou, é o do né? Bradesco. Sabe um cinema que eu descobri também? Eu não sabia. Na Rua da Bahia, quase em frente ao Maleta, na lateral do Maleta, tem um posto de policial, né? Uhum. Ali foi o Cine Guarani. Ó, É, tem muito cinema aí que a gente nem sabe que é Ele foi cinema mais. totalmente, enfim, modificado, Caracterizado. descaracterizado. Aí você pergunta lá pro cara, não sabe. sabe? Deve ter sido um mini estacionamento agora. Não é polícia. Impliquei. Agora eu vou ficar falando só disso. Ó, Cine Glória, na Afonso Pena. Conheço. Tá bom. O Cine Patê, aqui Patê. pertinho, O né? Cine Patê é um dos que eu não entendo, porque ele tá numa região super simbólica, porque às vezes, quando às vezes a coisa está dispersa nos bairros, às vezes você fala assim, ah, passou batida aqui. Sim. Mas o Cine Patê, todo mundo sabe onde que é Mas ali. aqui, você sabe que ele não surgiu na Savassi, né? Aqui, olha Eles minha ele pesquisa muito boa. 2 endereços Afonso na Afonso Pena. Pena. Ah, é? Naquele prédio do lado do Café Nice. Como é que é Aham. o museu agora da Fundação Clóvis Salgado, que pegou aquele Ah, era aquele de fotografia? de fotografia da Fundação Clóvis Salgado. Era Ali que é ali? o O Cine Patê. Cine Patê. Depois veio pra cá. 1920, foi o primeiro cinema de Belo Horizonte. Olha. E aí agora é um estacionamento. E agora Desculpa ficar O falando da disso toda Savassi, hora, mas mas é é a isso nossa mesmo. realidade. não, Mas da assim, Savassi é revolta. Agora é Revoltado. tombado, vamos lá. Aquela fachada é tombada. E diz que aquele terreno é também do Lucianinho. Ai, ótimo. Se Lucianinho está Cianinha, entra em contato com a gente. É. Né, A pra família, né, fazer no caso, né, a família. psicografado, né? Nossa, aquilo eu acho, eu fico, passo lá, eu fico triste. Ainda é da música. Primeiro que eu já fui várias vezes e eu adoro. Aí depois que ainda tem música do Skank em homenagem. Ah, Qual que é não, a parte? gente. Canta, canta! Uai, mas você sempre Não. recorre nas músicas do Skank, Ah, então pois volta. é, mas agora eu não Cadê lembro. Samuel Rosa pra vir aqui? Cadê Samuel Rosa? Não, é o. É filme à N- toa no Patê, não é Isso, isso? mas é o Chico Atoar? Amaral. Atoar? À toa. À toa, tipo, Toa. vamos assistir um filme à toa. O Patê. Que lindo, É é isso. muito lindo. Eu tenho um caso maravilhoso. Eu estudava ali na cultura inglesa e eu matava a aula no Patê. Ah, Ah, não, mas era? sem licença Nem, poética. gente, me perdoa, né?
ter Você aula de lembra do filme que inglês. você assistiu? Não lembro. Mas eu matei aula lá, muito. Mas você estava formando a pessoa que você é hoje. Olha que coisa linda. É Muito muito lindo. lindo. Ó, Cine Caiaca, a gente já falou, né? Sim. Funciona o quê? Uma igreja. Cine Nazaré. Nazaré, ali na Guajajaras. Não sei onde que é o Cine Nazaré. É uma loja Ponto Casa Frio? na Guajajaras, não, era um corredor, assim, que você entrava, e acho que tinha 2, 3 salas de cinema, se não me engano. Era E grande, então. era grande, mas eu não sei se virou. Como era no fundo, tem uma galeria que você tem que andar lá Ó, mesmo. se você conhece mais algum cinema aqui de Belo Conta. Não, Horizonte, mas você... ainda tem. A lista não acabou, não. Não, mas são vários, Ah, Virgínia. Você não vai falar 40? não. Ninguém aguenta. Tem vários, sim. Tem alguns Mas importantes. aí eu vou fazer um adendo. Qual? Fala. Não. Ó, o Zino Unibanco. Usina, gente. Ai, gente, Cine Olímpia, que é muito famoso, tá? Que era no Olegário. Será que era esse que eu ia, então? Royal, eu não sei, confundo eles. Cine Clara Nunes, Essa eu não sabia, não. Cine México. Acho que virou Cinema uma É, festa, esse eu já é. contei. E o Cine 104? Será, sabe, ali na... E tinha um projetor, se não me engano, 35. Não, e eu vi uma reportagem falando, mostrando o Cine 104, ele operando até pouco tempo, e aí eles E fecharam. era. Aí eles Aí fechou, fecharam. inclusive, aquele restaurante maravilhoso lá, o A Ah, pois Central. é. É, triste. Ali deve algum cemitério indígena Tem, ali certeza. embaixo. Com certeza tem um cemitério indígena lá. E tá rindo da minha cara, tá olhando. Gente, pra quem não conhece, cemitério indígena é quando a gente toma um lugar que Não vai. não vai pra frente. Rolou. Não rolou. Não rolou. Tô pensando se pode falar cemitério indígena agora. Tá? Não sei, a A gente Virgínia tá foi cancelada, aprendendo. a Virgínia A foi gente tá cancelada, não. aprendendo, a gente tá Você foi aprendendo. cancelada por Não quê? sei, que dia? Eu sou cancelada, Ela eu faço foi várias coisas. cancelada numa coisa que ela falou de índio. O que que foi? Foi alguma Ah, não, coisa. foi. Mas já que eu fui cancelada, a gente não precisa repetir. Mas assim, eu tô aprendendo. Eu fico refletindo, aí a pessoa fala comigo que tá errado isso que você tá falando, aí eu nunca mais falo, entendeu? Eu fico prestando atenção. Aí não sei. Ó, agora acabou. É, Agora tem, a gente já falou os que existem, né? aí eu vou falar da menina aqui, ó. Tá. Aguenta. Então, assim, essa história aqui, essa listagem que a Virgínia passou aqui, desses cinemas, que eu acho que vocês devem ter outros. Se vocês forem muito novos, talvez vocês não conheçam, também vocês jogam no Google Cinemas de Rua de Belo Horizonte, vocês vão achar a listagem toda. Mas a gente também vai colocar os que a gente falou aqui. E Post. vai ter um documentário que a gente conheceu, foi até a Dani que me mandou, que é um pessoal aqui de Belo Horizonte, são duas meninas, Da PUC, né? da PUC, que elas fizeram um projeto a respeito dos cinemas de rua. Vira e mexe alguém da publicidade e propaganda, do curso de comunicação social de jornalismo faz e tal, alguma coisa nesse sentido. E elas fizeram, deixa eu só falar o nome delas direito aqui para não falar errado. Sara e Sara e Sofia. Sofia. É quase Clara e Sofia, Sofia. é quase a Clara e Sofia, mas não é. Elas fizeram um documentário, parece que foi um projeto final de graduação delas, a respeito dos cinemas de rua. Aí uma delas mandou um áudio aqui pra gente aqui, contando um pouquinho dessa história, assim, de como que foi esse projeto, como que é que elas resolveram fazer isso aqui, ó. Acompanha aí. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sofia, uma das criadoras do Projeto Dona, e vim contar um pouco para vocês de como esse projeto surgiu. Então, a minha vida inteira eu escutei os meus pais contarem histórias de como era diferente ir ao cinema na época deles, quando ainda não existiam os grandes shopping centers e muito menos as salas de cinema dentro deles. Foi vivendo com esses relatos e pesquisando mais a fundo sobre esses cinemas de rua de BH, que eu e minha parceira Sara vimos a necessidade de reviver essa memória que foi completamente esquecida pelo poder público e até mesmo pela própria população de BH. Então, o primeiro produto do projeto foi um roteiro de ficção chamado Dona, e logo em seguida a gente começou a desenvolver as pesquisas de campo para produzir o documentário, que eventualmente também chamaria Dona. Nesse processo, a gente rodou BH inteira atrás desses cinemas que estão praticamente irreconhecíveis hoje em dia. Muitos viraram lojas de departamento, academias, estacionamentos, ou até mesmo estão completamente abandonados. Além de ter conhecido muita gente importante que
que ajudou tanto eu quanto a Sara a reviver a memória desses locais. Legal demais. Legal. E aí, assim, é um projeto que virou um documentário. Aí parece que o documentário, eles estão finalizando o documentário ainda, e a previsão deles é que seja exibido no final do ano, na comemoração de aniversário de Belo Horizonte, dia 12 de dezembro. Vai ser lá no Cine Santa Teresa. Sim. Parece que vai ser uma mostra que vão ter outros filmes independentes, documentários. Eu não sei se vai ser a temática só de Belo Horizonte, mas que aí é que elas vão exibir isso. Então, ela me contou que essa dona, né, que é o nome do documentário, é uma ficção que ela era como se ela era uma senhora, que ela era faxineira dos cinemas de rua, e depois ela foi trabalhar nos cinemas de shopping. Então, acho que eles devem fazer um paralelo sobre essa herança do cinema de rua com o cinema de shopping, e fazendo, parece que uma série de documentários, tipo, documentando relatos de pessoas que frequentavam cinemas, pessoas que trabalhavam no rolê lá dos cinemas de rua. Então, eu acho que vai ser acho que a gente vai atualizando o pessoal aí, né, Virgínia? A gente, Não, legal quando for demais. aproximar, a gente vai contando pra vocês Tá bom aí, demais. dependendo de quando você estiver escutando esse episódio, talvez você vai ter oportunidade de ver dia 2 de dezembro, ou se não, a gente vai dependendo de umas mostras de cinema igual da Dani aí, pra gente promover A esse gente tem documentário. eu tenho uma história muito legal, do Cinearte ali no Ponteio. Eu fui ver um filme brasileiro, O Homem que Engarrafava Nuvens, que é a história do compositor que trabalhava com o Rei do Baião. E ele era compositor, então ele não ficava muito, na cena igual o gente, a pandemia acaba com a raça da Quem? Você gente. tá querendo lembrar de quem? É Luiz Luiz Gonzaga? Gonzaga. Ah, E aí conta essa história. Eu lembro que o filme estava vazio e tinha uma doninha na porta dona. assistindo. Eu aí ela começou: "Pois é, mas esse filme é brasileiro, né". Eita, no final do filme ela já estava chorando já. Coisa de filme brasileiro ruim. E aquela coisa assim: "Ah, tom de filme brasileiro é ruim". É mó balela, gente. Mito. É mito. Não vem Mitos e verdades não sobre o vem cinema não brasileiro, não vamos vem fazer. descontar, gente. Não, os nossos sons são bem tratados. É. Mas sério, não bota desculpa de falar que é por causa ruim, que som é ruim, nem nada. Tem umas coisas que a gente brigou, tipo, por exemplo, eu fui ver Bacurau no Cinemark, que falei assim: "Ah, vou bancar a bilheteria lá, ajudar o Bacurau". E aí deu um problema, tipo, na exibição, travou, aí o cara parou o filme, bizarro isso, no Pátio Ei, Savassi. aham. E aí ele falou assim, tipo, rebobinando o filme, tipo: Contando "Volta!". tudo. Aí a gente assistindo, tipo, o filme do ano passado. Uhum. Falei: "Gente, que absurdo é esse?". Ele uma produtora amiga minha também nessa sessão, que a gente foi para o gerente e falou assim: "Absurdo! Você faz cinema brasileiro, você tá achando que tem que tratar a gente assim? Absurdo!". Mas é uma sacanagem, gente, porque o É. cinema brasileiro ainda sofre muito preconceito. É, E eu acho que festivais de cinema são bons porque eles quebram esse preconceito, eles te legal, dão a oportunidade de ver outros filmes, legal. outras coisas. Por isso que é legal os festivais, assim. Legal mesmo. Pra resistência, né, nesse país, É, gente, que a memória não é nada, é. trata a memória como Mesmo. E aí a outra parceira quem me mandou foi a Sofia, a Sara, mandou umas curiosidades aqui que ela falou. Vai querer escutar na velocidade 2? Uai, eu só escuto Virgínia 1,5 pelo menos, não, porque não tem como aqui, mas senão aqui toma não tem cabo. como. Eu sou a Sara, uma das criadoras do projeto, e queria falar um pouco das curiosidades que você deparou no meio da nossa pesquisa, principalmente uma das que mais me marca, é que no antigo Cine Patê, ali na Savassi, a gente teve a oportunidade de ver a história contada na parede, onde era a antiga bilheteria. E lá a gente vê escritas de pessoas que pedem a volta do cinema, contaram o filme que assistiu ali, ou até mesmo o último filme exibido no local. Então, é uma memória viva, né? De alguma forma. Já na nossa entrevista, a gente pôde entender melhor o processo de exibição, o público da época, o sentimento de ir no cinema pela primeira vez.
E uma das histórias que me marca nesse momento das entrevistas é a história contada pelo Vaguinho. Ele é projecionista do Cine Santa Teresa. Ele fala que ele estava dentro do cinema e estava chovendo muito lá fora. E tinha uma goteira bem no meio da sala, mas as pessoas elas não saíram. Elas apenas se afastaram da goteira, se amontoaram no chão ou uma mais do ladinho da outra, e continuaram assistindo o filme mesmo assim. E além disso, ele também fala, né, da sensação de pegar uma fita, do cheiro da fita, da manipulação, né, do toque do manual, da ansiedade de ter que mudar o rolo no tempo certo para não aparecer as emendas. E essas histórias nos colocou mais perto do sentimento de ver um filme em cinema de rua. Também teve a Heloísa, uma cinéfila que trouxe um pouco da grandiosidade dos cinemas e o amor que ela sentia por esses espaços físicos. Espaços que fizeram parte de muitas histórias de Belo Horizonte, principalmente histórias de amor. Porque os cinemas, eles eram um local de paquera durante a noite e durante o dia eles tinham um clima mais familiar, principalmente nas matinês de domingo. E era para todos os públicos, né? Por isso, quando um a um foi sumindo da cidade, a luta para manter esses cinemas, ela foi histórica, ela foi grande. Eles queriam chamar a atenção para que isso não acabasse, isso não terminasse. E um dos nossos entrevistados, o Ataídes Braga, ele fez um favor muito grande para a gente, que foi mapear todos esses cinemas ao redor de BH, né? Então, ele deixou um pouco dessa história viva, deixou que a gente pudesse fazer parte dessa memória de alguma forma. Legal demais. Muito legal, né? Não, o que eu acho legal, porque eu não perguntei a idade dela, mas ela é uma menina nova, Nova. que não Aham. frequentou cinema é. de rua, com certeza, e ela tá resgatando uma memória ali, É. ela tá levando isso pros colegas dela de sala. As pessoas às vezes passam na rua e não sabem o que que acontece. Que prédio que é esse? Ah, não, era um cinema de rua. É, E eu acho que isso gente, vai a resgatar, gente olha assim, dá uma esperança na humanidade, não né? é? Será que vai voltar? Não tem escolas que não colocam eu e Virgínia pra falar lá com os meninos, pros meninos aprender? Uai, tem. Gente, vocês são referências aqui em BH, Olha, Tá né? vendo? gente, O povo chama Virgínia de tia Virgínia na rua. De tia Virgínia, não é? Felipe. Mas ela tava falando desse Ataídes Braga, né? É. Isso. Que ele tem um livro livro, das coisas. parece ser super legal, né? Eu fiquei curiosa. O fim das coisas, as salas de cinema de Belo É o Horizonte. poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Coisa. Então ele A conta a Dani Não, tem a o- Dani, Ela tá em gente, outro patamar. tá A em gente tá outro. aqui, ó. A gente É, tá Oh, aqui, meu ó. Deus! Eu tô um é pouquinho mais pra isso. baixo, mas a Dani tá aqui, assim, ó. Ela tá. De É. informação, né? A gente fica até mais inteligente só de estar Não é? perto da Ela tá Dani. trazendo É informações, isso, referências culturais aí pra isso, você. é. Ô, Dani, e eu não sei se se a Virgínia passou pra você, mas aqui no Tanto de Trem a gente tem o nu Ah, e o anem. Amém! Ontem no filme. Você tem um nu e um anem pra contar pra gente? Conta. eu tenho A gente teve vários nus e anéis. nu, O episódio, é, o episódio teve vários nus e anéis. teve. Não teve? Não, mas principalmente o curto. Deixa Foi. ela falar, você não vai deixar ela falar, você tá É trocando. você. Conta. engraçado que eu pensei numa coisa recente, assim, Pode e não contar. foi nem o Não precisa curto-circuito, ser não. nem ter a ver, pode ser assim, que na coxinha da lanchonete ali tinha um cabelo, Tinha, pode ser isso. sacanagem. Não, É. mas eu pensei que nessa pandemia a gente passou por uma fase muito complicada, exibição de filmes. Os cinemas fecharam, o streaming veio com uma velocidade mega ultra rápida e os festivais de Apareceram outros, né? e os festivais de cinema tiveram que, enfim, se adaptar, se reinventar, ir para a plataforma online. Então, assim, a gente fez parceria com a Look, que é uma distribuidora online Sim. também bem legal. E teve o caso do Cine Belas Artes, foi muito emblemático, né? Ele ficou fechado, não tinha um patrocinador que bancasse Passe. ele, então ali deve ter o quê? Uns 6, 7 funcionários entre projecionistas, porteiro, bilheteria, faxina. E eu vi essa campanha de movimentação de crowdfunding para não deixar o Belas Artes morrer. Verdade, E eu aí lembro. eu fiquei tão emocionada ontem no cinema, porque apareceu todos os nomes de todas as Aham. pessoas que fizeram. Eu acho que eu ajudei. Isso todo mundo ajudou na. Eu Eu acho que eu ajudei também, ajudei. mas
Sei. Vamos detalhar em algum momento, mas foram muitos Aparecer não tem nomes, problema também, não? muitos É, também nomes. não. E aí vê ali que é uma resistência, né? Não deixar o cinema de rua morrer e não deixar Sim, o Belas Artes morrer. foi Então, mesmo. o Belas Artes, ele é um pouco diferente do Cine Humberto Mauro e dos outros cinemas. Humberto Mauro e Santa Teresa, eles não cobram ingresso. Belas O Artes, Belas sim. Artes cobra, então ele segue o cinema comercial. É É o claro único que ainda continua, né? então assim, é um É, né? preço que é o É. preço do cinema de shopping, Tradicional. mas foi tão incrível ver de nome de gente que eu falava assim: "Cara, ainda tem esperança", é igual eu Tem, tinha. É. é. E aí é aquela coisa É um assim, tem que movimento de pessoas que aplaudir. admiram, que É. respeitam Deixa isso, né? morrer, Que não né, deixa morrer. É. porque a pandemia foi triste pra gente, né, muita gente passou fome, ainda passa fome, e a gente também tem uma luta constante das pessoas que ficam no backstage, que são os projecionistas, Sim. bilheteiros, até o próprio pipoqueiro, coitado, É. que enfim, viu todo o seu trabalho ser É totalmente uma cadeia, né? é. A cadeia toda. E Isso é aí, seu nu ou seu nem? meu nu, Seu É, o nu. nu, nu. nu Entendi. que lindo. Nu, Nu, que que lindo. É. lindo. É. Não, gente, E um anem? merece, Você tem um né. anem? Eu quero um anem. Eu tenho Pode vários falar. anéis, mas um Tem? Escolhe anem um. é o que fizeram com o Cine Patê. Eu acho uma sacanagem virar estacionamento. Toda vez que eu passo lá, eu falo assim: "Inacreditável, É, ali inacreditável". naquele lugar, eu acho que todo mundo passa ali e fica um pouco intrigado com aquilo ali, o que que tá acontecendo, né? Nada nada pelo patrimônio, né. É, fala que vai brotar prédio ali atrás, fala que vai demolir ali, eu fico vendo os movimentos ali onde que é o Feira Shop do lado, aí eu falo assim: "Tá tudo pra alugar, isso aqui vai demolir daqui a pouco pra virar prédio", entendeu? Eu acho que ele vai ser mantido, a fachada ali, o corpo Acho dele que vai tem que ser ser mantido. mantido, porque acho que É é tombada. tombado. Eu É. Mas vi. eu acho que o tombamento ele tem que ser o tombamento todo, gente. Eu Não acho. adianta tombar É um só absurdo. uma É. parede. É. Eu acho uma sacanagem isso. É, não, mas agora eu acho que já mudou esse conceito. Antes eles permitiam o conceito de você pegar, já deve ter visto isso aí na cidade, é o conceito da fachada, né, você deixa a fachada mantida e E brota um brota prédio atrás, que fica tipo um trem meio parecendo uma maquete ali, parece que é tipo o cenário ali, né. fiz desse, né, que é aquela casa Na frente, maravilhosa na né. frente É. e atrás o prédio. O do que o Gustavo Pena fez, é uma casa rosa? Na Ali Ah, em frentezinha. frente na Rua da É. Bahia. não, mas ali no em frente do Gustavo Pena não é, ali tem a casa inteira, o prédio tá do lado, Ah, tá. Não é a só a casa rosa. fachada, Não, né. tem uns prédios ali É. na Savassi, tem agora eles não É. permitem mais, você tem que afastar "X" metros da casa. E Pra você aquele criar aquele um da Rua diálogo maior. Congonhas também foi bem legal, né, onde filmou O Menino Menino Maluquinho. Maluquinho. E É, aí ficou agora aquela vila, né, mas é, as casas ficaram, né, ficaram, não ficaram só fachada não, né. ficaram. É, ali ficou. Eu acho Que a gente triste, possa entrar lá, por favor. eu acho triste A gente tá a gente pleiteando isso. é triste a gente não ter mais a coisa de sair pra ir no cinema. Que é um ritual, né. Eu É, estava pensando enquanto eu estava ouvindo, acho que foi Sofia a última, né, falando Sara. Sara. É, e aí é um programa mesmo, porque não adianta comparar: eu vou assistir o filme, né, na televisão, na Netflix", não é a mesma coisa, é um ritual que você compra pipoca, a gente compra o refrigerante, a gente é gostoso, né. E aí tem que eu acho que vai retomar. É, eu achava que uma das coisas que poderia fomentar mais os cinemas, não só o cinema de rua, mas também até eu não sei se os cinemas de shopping também estão bombando não. Com esses é, streaming, não sei se tá é. bombando não. Mas assim, que eu achava que às vezes os filmes tem filme que não pode ir para o streaming, por exemplo. Podia não ter, entendeu? Ou só daqui um tempo, mas agora as coisas são muito rápidas. O filme lança, você já tem daqui uns Uma meses. ideia é ter uma fila longa de filmes brasileiros para ser lançados. E a gente não tem, salas de cinema Loucura. Nossa. que comportem esse tipo de lançamento. Porque existe uma coisa chamada cota de tela, que é uma lei que exige que tantos por cento tem que ser conteúdo nacional. Ah, é? É, mas esse governo dias Nossa, é um melhores aném virão, ruim esse, gente. né? Nossa, é. E um além que às vezes eu sinto também, é os cinemas grandes cinemas virarem não mais cinemas. Por exemplo, Cine Brasil. Brasil você entra lá
ver cinema. É, Não, ali virou teatro. é. Virou teatro. Dá uma tristeza, não dá? A gente que É. faz cinema, eu falo, pô, Podia ter, podia É, não, podia podia ser ter. misto, né? Podia ser Podia Podia misto. ter, botar. é. Eu acho que o Cine BH, da Univers, que faz Tiradentes, eles É um festival. é um festival. Tiradentes também é bem antigo e o Cine BH é mais novinho, 16 anos, mas já tem uma estrada. Eu acho que já fez algumas exibições lá, na abertura, mas eu não sei se era exibição em cima, que era a grande galeria, ou lá embaixo, né? Porque eles fizeram o seguinte: não, É, isso não tá lá. a grande galeria tá lá, teatro, Aham. música, e embaixo tem o cinema, Underground. no underground. E aí, Entendi. é muito legal aquele espaço, mas dá vontade de exibir em tela grande? Dá, né? Igual o Sim. Palladium, por exemplo. Você entra no Palladium, você não vê cinema lá. É. Raramente você vê cinema lá. É, lá tem o teatro de bolso, né? Tem um teatro de bolso, que é o cinema. É, que é pequititinho. É. Eu não sei, aí a gente tem que entrar, é uma questão de uma, igual você fala, vocês Acho que a estão na política mesmo de resistência. mudar, sabe? É isso aí. De Tem que tentar tem que sair. mudar. Porque eu lembro muito que quando começou a fazer isso, eram as videolocadoras. Lembra da fase da videolocadora? Aham, lembro Mas Você demais. chegava final de semana, Blockbuster. sexta-feira, Aham. e Nossa, eu e ficava você tinha devendo conta, horrores, porque eu você não tinha rebobinava a preguiça. fita. Não, eu tinha preguiça de devolver, Você aí não ficava, rebobinava a sei lá, fita. era R$2, quanto que era a multa? Eu pagava É. a multa, acabava que o filme era R$5, sei lá, e eu pagava 15 de tanto que eu demorava pra devolver, Você já tinha entendeu? assistido o filme? Já assisti, mas aí ficava juntando, assim, porque sempre tinha promoção, era muito bom, né? Tipo assim, se alugar 3 era mais barato, tinha uns negócios É. assim. A gente tinha o Blockbuster ali na Afonso Uhum. Pena. Eu lembro que fazia fila ali, ó. Fazia, eu Sexta-feira, lembro. à tarde, o Aham. pessoal. Loucura, né? É. E Se a eu gente falei for assim, parar pra ali já pensar. começa É. a um sintoma, tipo assim, levar pra dentro de casa, né? Foi. É, Aí foi mesmo. termina o VHS, que VHS foi Começou DVD. e começou DVD. E essa mudança de formato foi muito rápida, Muito né? Do Muito. VHS pro É, DVD. Porque quando a gente tava vendo, opa, formato é. novo. Não, Porque o agora você vê, VHS pensa, aí já saiu da televisão, Na já tá no praça do 15 no celular, ó. celular, é. Aí a gente não sabe. Eu acho que é um processo de retomada mesmo. Eu E eu acho que vai retomar. torço para que eu acho que vire um programa, né? Então eu acho que eles têm que criar situações, assim como acontece com as músicas também, né? Vinil aí. É. Vinil, Eu com a vitrolinha Vintage. maravilhoso. amo. E aí você vai. Aí é outro esquema, porque você não passa. A música tá ruim, você vai escutar a música ruim, porque depois vai ter outra. Não tem como passar no A gente não tá Spotify. querendo fazer uma onda hipster que não vai acabar o streaming, não, né? Pode ter as duas coisas, né? É, Mas eu pode acho que pode ter. ter enquanto evento, Pode aí a ter. gente pode criar umas outras Por coisas, né? exemplo, no curta-circuito a gente faz uma coisa legal, a gente faz uma mise-en-scène. Então, assim, você entra num ambiente totalmente novo, com convidados, com atores, Não, atrizes. você cria Então, um É sabe, evento, legal. você cria cria um um evento. evento. E Isso. aí as pessoas vão pro evento, mas ao mesmo tempo estão prestigiando o cinema Legal. brasileiro, Ó, né? gente, então fica o convite aí. É. A gente, Esse. com base em tudo isso que a gente tá falando, o próximo curta-circuito, você acompanha aí, tem... Vai como que é? ser Tem um Instagram? quando? Tem um Instagram para as Tem pessoas seguirem? curta-circuito. Curta-circuito, @ É, curta-circuito. arroba E vai curta-circuito. acontecer quando? De 15 a 18 de setembro. 15 a 18 de É um momento de setembro. desespero que agora que tem menos de um mês, né? Ela tá aqui tranquila, bonita, conversando Aquela. e os e-mails chegando para responder da produção. Socorro! Ô Dani, Ô, obrigado. Dani, obrigada. Nossa, esse ar-condicionado tá tão gelado. Tá gelado. Misericórdia. Um Delícia. brinde. Um Obrigado. brinde. Grudou aqui, Até a obrigada. próxima. Saúde. Saúde. Tanto de trem. Agora no início e no final.